E aí, dentro desses cuidados com o corpo, tem a fisiologia da digestão. O que é isso? É como comer, tá? Então, antes da gente saber o que a gente deve comer, né, os melhores alimentos para comer, a gente deve saber como comer esse alimento, tá? A forma de comer. Por quê? O nosso Deus, quando Ele criou o ser humano, Ele estabeleceu normas de funcionamento desse corpo, tá? Então, a gente vai entender ali nesse assunto essas leis físicas estabelecidas por Deus na criação. E antes eu queria ler esse livro Conselhos sobre Regime Alimentar, a página 16. Ellen White diz assim, e eu queria explicar quem é Ellen White para as crianças. Crianças, quem foi Ellen White? Foi uma mocinha, ela tinha 17 anos, quando ela foi chamada por Deus para receber de Deus mensagens. Então ela recebia essas mensagens através de sonho, através de visões, e a partir daí ela se tornou, né, essa mensageira de Deus para a terra, tá bom? E esse livro aqui foi um dos livros que ela escreveu. E aí, então, como ela é escritora, mas o autor da mensagem quem é? Quem é? Se ela é uma mensageira de Deus, né? Foi chamada por Deus para receber de Deus mensagens diretas para o povo. Então, o que ela escreve, né, é de quem? De Deus. Tá bom? Na época, os médicos avaliaram Ellen White. Ela foi pesquisada profundamente e a medicina confirmou que durante as visões ela não respirava. Tá? Ela tinha pulso, mas ela não tinha respiração e tinha visões que duravam 2 horas de tempo. Então, por isso a gente tem certeza, né, que fisicamente, humanamente, seria impossível, né, se ela fosse só uma menina boba, né, que estivesse tendo aí sonhos quaisquer. Não, então, com a comprovação da medicina, a gente sabe que essa moça, ela realmente recebeu algo sobrenatural, que veio de Deus, não tem outra explicação, tá bom? Então, atenção para o que eu vou ler, porque veio de quem? De Deus, o autor da vida, o autor do nosso corpo, o Criador. Então, o que ele diz aqui na página 16? A falta de cuidado pela maquinaria viva é um insulto ao Criador. Deus tanto é autor das leis físicas, quanto o é da lei moral. Sua lei está escrita com o seu próprio dedo em cada nervo, em cada músculo e em cada faculdade que confiou ao homem. Então veja, Deus criou e confiou a você o cuidado dessa maquinaria viva, né? O Criador do homem organizou a maquinaria viva de nosso corpo. Cada função é maravilhosa e sabiamente arranjada. E Deus se comprometeu em manter essa maquinaria humana em saudável ação, desde que o instrumento humano obedeça às suas leis e coopere com ele. Tá? Então, para essa máquina viva permanecer bem, é preciso que o ser humano coopere, faça parte dele, obedecendo às leis que ele estabeleceu para funcionar, tá? Porque tudo em nós tem lei, porque o nosso Deus, ele é o Deus de leis, né? Leis do universo. Quando ele criou o universo, ele não criou a lei da gravidade? Quem é que desobedece a lei da gravidade? Ninguém, só quando vai para o espaço, né?
Então, ele estabeleceu leis para tudo que ele criou. E o nosso corpo é uma máquina viva, cheia de leis. E aqui eu vou falar somente da lei da digestão. O que foi que ele estabeleceu como lei para que a nossa digestão funcione e traga para a gente os benefícios que ela precisa trazer, tá? Então, deixa eu passar aqui. Primeiro, a gente precisa entender que o nosso corpo, a nossa digestão, tá? Vou voltar aqui só para a digestão, tá bom? Então, a digestão, ela começa aonde? Na boca. Na boca, muito bem. Bem aqui, ó. Começa o processo digestório. E o aparelho digestivo, ele é tudo isso aqui, ó. Boca, tá? Esôfago, olha esse tubo aqui, faz parte. O fígado faz parte. O estômago, a vesícula, os intestinos, que a gente tem o intestino delgado, o intestino grosso e o reto. Tá? Então, tudo isso é aparelho digestivo. Tá? Ainda tem o pâncreas, que eu esqueci, está bem aqui embaixo do estômago. Tá? Tudo isso são os elementos que compõem o nosso aparelho digestivo. Tá? Então, tudo isso trabalha quando você põe qualquer coisa na boca. Tudo isso vai trabalhar. Você chama para o trabalho todos esses órgãos quando você coloca alguma coisa na sua boca. Tá bom? Então, nós precisamos de proteínas, vitaminas, sais minerais, água, carboidratos. Isso aqui é o que tem que compor o nosso alimento, que a gente vai falar à tarde, tá? Então, eu vou passar aqui, que a gente vai entrar nas leis da digestão, tá? Primeira lei que Deus estabeleceu para a gente ter uma boa digestão é a mastigação. Quantas vezes nós devemos mastigar cada alimento? Segundo a medicina, os gastros aí, né? Eles determinam 33 vezes cada bocada de alimento. Mas isso é a média, né? Depende do tipo de alimento que você põe na boca. Mas 33 vezes seria aí o ideal para cada coisa que você colocar na boca. Porque essas mastigadas, esse número de mastigadas, vai lhe dar a condição dessa saliva, tá? Produzir suficiente enzima digestiva. Então, quando eu mastigo, a mastigação, gente, é uma coisa incrível, tá? Não é só dente. Tem muita gente que me diz assim, mas doutora, eu não tenho dente, como é que eu vou mastigar? Você vai mastigar. A mastigação não usa só os dentes. Sabia qual? Um dos órgãos principais da mastigação é a língua. Tá? Então, quando você coloca o alimento na boca, qual é a função do dente? A função dos dentes é só triturar o alimento, só isso. Tá? A movimentação da língua é que vai fazer com que esse bolo alimentar seja envolvido na enzima digestiva que a glândula salivar vai produzir. Então, quando você põe um sabor na boca, aqui, ó, nessas glândulas, são 3 pares de glândulas que são ativadas imediatamente quando você põe qualquer sabor na boca. Elas são ativadas para digerir aquele sabor. Aí ela produz uma substância que vai digerir aquele sabor, tá? E isso acontece rapidamente. Você coloca, às vezes até antes de chegar o alimento na boca, já está produzindo saliva, não é? Pensa num alimento bem azedo aí, né? Você produz uma saliva já para aquele alimento azedo, né? Então, isso aqui, ó, o dente ele só vai triturar. Então, se o alimento for sólido, o dente tem que entrar em ação para triturar o alimento, tá? Mas quem vai envolver todo esse alimento na boca é a língua. Por isso a nossa boca, ela é considerada, eu gosto de
compara a boca com um liquidificador. Você coloca o sólido, aí tem que pôr junto o líquido, né? E aí liga. E aí fica tudo líquido. A boca é exatamente isso. Você põe um sólido, o dente tritura, a saliva é o líquido e a língua é a hélice do liquidificador, tá? Foi assim que Deus estabeleceu. Então, quando nós colocamos na nossa boca, junto com o alimento, qualquer outro líquido que não seja saliva, você está indo contra uma lei estabelecida por Deus, tá? Que é de liquidificar o alimento na boca com a saliva. Então, nós precisamos liquidificar com a saliva. Foi o que foi determinado por Deus, tá bom? Quando nós fazemos isso, aí, quando chega esse líquido que você engoliu, que aqui ficou líquido, né? Aí você engole, quando chega no estômago, o estômago agradece. Ai, graças a Deus, agora vai ser mais rápido. Então, o estômago vai muito mais rápido quando você entrega para ele o alimento quase digerido, porque a digestão começa aqui com essa enzima digestiva que a saliva, que ele tem na saliva, tá? O estômago não produz essa enzima digestiva que a saliva produz, o estômago não produz, tá? O que o estômago produz são ácidos, bem diferente do que a saliva produz. Então, nós precisamos usar a máquina da maneira como o Criador estabeleceu para ela ser usada, tá bom? Então, ó, quanto mais tempo na boca, menos tempo no estômago e menos tempo ainda no intestino. O outro ponto que eu quero trabalhar aqui com vocês é o intervalo, tá? Isso aqui é uma coisa muito séria, gente. Nós levamos, em média, 4 horas para concluir uma digestão. A média, depende do que você come. Porque uma lasanha, por exemplo, se você comer bastante, é 13 horas, até 13 horas, para concluir a digestão. Então, depende muito do que você come. A média de uma refeição normal, tá? Então, quando você não obedece esse intervalo, quando é que a gente desobedece essa lei aí, tá? Do tempo de uma refeição para outra. Gente, é muito simples. Como é que eu vou saber se já terminou a digestão? O estômago esvaziou, tá? Então, você só deve colocar qualquer sabor na sua boca quando esvaziou o estômago da refeição anterior, tá? Esvaziou, tá vazio, você sabe quando tá vazio, aí sim é a hora de você colocar qualquer sabor na sua boca, tá bom? Porque você sabe que um sabor vai gerar digestão na boca, tá? Então, por isso, é preciso respeitar esse intervalo. Quando a gente fica beliscando entre uma refeição e outra, acabou ali o de jejum, 2 horas depois do de jejum, você vai beber só água, né? Porque a água não tem sabor. Então, você vai beber só água até esvaziar tudo, até a próxima refeição. Você não pode pôr bombom na boca, não pode pôr uma pipoca, não pode morder uma fruta. Ah, mas é uma fruta. Não, é sabor. Qualquer sabor que você colocar na boca vai impedir esse processo aqui, ó, de digestão. Isso aqui é o estômago. Você encheu o estômago aqui de uma refeição. Aí 2 horas depois você não aguentou, mordeu alguma coisa. Só para mastigar mesmo, porque fome não tá, né? O estômago tá cheio ainda. Então você só mastigou lá alguma coisa. Aí sabe o que acontece? Ele vai parar o que ele estava fazendo aqui. Porque quando esse estômago ele termina a refeição, ele abre essa válvula daqui, ó, tá? Que aqui é a conexão com o intestino. Então ele abre essa e fecha essa boca de cima, tá?
Isso acontece quando acabou a refeição, quando você começa a limpar os dentes com a língua, né? Acabando a refeição, você não limpa os dentes ali, aí o cérebro entendeu que acabou a refeição e manda mensagem para o estômago, e o estômago fecha a portinha daqui de cima e abre a de baixo. E aí ele começa um processo aqui e ele vai mandando, tá? Primeiro vai os alimentos crus, por isso que os alimentos crus têm que ser ingeridos antes, nunca junto com o cozido, porque o estômago ele é seletivo. Primeiro vai sair o alimento cru. Se o alimento cru estiver aqui em cima, vai dar o maior trabalho, porque ele vai ter que vir para cá para baixo para poder sair, tá? Então ele vai mandando devagar, né? Por exemplo, os alimentos gordurosos ficam mais tempo aqui, né? As vitaminas, os minerais vão mais rápido do que o carboidrato e do que a gordura. Então ele é seletivo, ele vai desdobrando. É uma linha de desmontagem, o estômago. Ele desmonta todo o alimento aqui, aí ele vai mandando devagar para o intestino, tá? Isso aqui é um processo, gente. E aí, se você mordeu qualquer coisa depois de uma refeição, tipo 1 hora, 2 horas depois, o que acontece? Ele não entende que é só uma mordida. Ele não entende que foi só um suco. Ele não entende isso. Ele entende que é o quê? É outra refeição. Porque é um sabor. E aí, detectou, a papila gustativa detectou o sabor, manda mensagem para o cérebro, lá vem outra refeição. Aí o cérebro manda para o estômago: ei, para tudo aí, porque lá ela vai comer de novo. Aí o estômago: mas como assim que eu estou cheio, estou no processo ainda aqui? Não sei, está mastigando já lá. Aí o que ele faz? Rapidamente fecha de novo essa portinha daqui e abre a daqui de cima, esperando aquela mordida. Porque ele não sabe, ele pensa que é uma refeição nova que lá vem. E aí o que acontece? Nesse processo, que leva uma meia hora mais ou menos, esse alimento que estava sendo digerido, ele começa a fermentar. E a fermentação aqui perde nutrientes que ainda estavam ali. Se porventura ainda tinha algum nutriente ali, vai perder completamente. E além de perder a nutrição, ainda gera toxinas, porque a fermentação é a mistura de gases mais álcool. Isso mesmo, você produz álcool aqui dentro do estômago quando você fermenta, tá? Então, fermentou é álcool mais gases. E o nome disso é fermentação. E aí, esse álcool que foi produzido, coitado do fígado, já vai ter que processar também. Eu tenho atendido pacientes com problemas sérios de fígado e nunca usaram álcool na vida. São crentes, desde que nasceram. Você nunca bebeu? Não, nunca bebi. Mas você está produzindo álcool. Então, basta saber como comer, né? Obedecer às leis que Deus estabeleceu aí para nossa vida. Quando nós não obedecemos esse intervalo, tá? Entre as refeições, olha aqui, ó, dor de cabeça, cansaço, estresse, gases, distensão abdominal, intestino preso e dores nas articulações. Aí alguém pergunta: mas doutora, dor na articulação tem nada a ver com a digestão? Tem muito a ver com a digestão. Não posso explicar agora, mas vai lá para as tuas articulações, as toxinas que você produziu com a fermentação. E aí vai te causar dores terríveis, tá? Só mais esse, para concluir, né? A capacidade da digestão. Quando nós comemos demais, além do que o nosso estômago aguenta, nosso estômago, ele tem, sabe essa parte aqui de cima, ó, que ele é tipo um caroço de feijão, né? Aqui em cima nunca deve encher. A nossa comida, ela deve vir só até aqui, ó, aonde está essa linhazinha. Esse fundo, ele deve ficar sempre vazio, porque ele vai precisar desse espaço
para fazer o trabalho que ele tem que fazer uma movimentação, gente, que acontece dentro do estômago, produção de vários ácidos, e ele precisa desse espaço. Se ele não tiver esse espaçozinho aqui, que você encheu até aqui às vezes, né? Não coube, encheu tudo, aí eu quero mais, aí vem até o esôfago. Tem gente que come até aqui, fica até aqui. Então, o que acontece? Para começar o trabalho dele, ele vai ter que jogar para fora um pouquinho do que está aqui dentro, fecha a boca aqui, e aí ele trabalha no que está aqui. Aí esse pouquinho que vem para o esôfago vai dar uma azia tão grande que a pessoa vai ficar arrependida de ter comido demais, vai bater a consciência, né? Aí depois, quando começa a jogar para cá, que esvaziou um pouquinho, aí ele rapidinho abre aqui e bota para dentro o que está lá no esôfago. Gente, é muito sério comer demais, tá? Ó, azia, refluxo, esofagite, hérnia de hiato, tosses inexplicáveis e estenoses esofágicas, tá? Então, são as doenças causadas por comer demais. Ellen White tem um capítulo nesse livro só sobre isso. Comer em demasia, é um capítulo inteiro, gente, várias páginas sobre isso. Isso é muito sério, tá? Comer demais. Então não adianta você ter uma alimentação 100% natural, tudo perfeito, não como isso, não como aquilo, tal, mas se empanturra, se enche demais, fica beliscando entre uma refeição e outra, está desobedecendo às leis estabelecidas por Deus para o bom funcionamento do nosso organismo, viu? Olha a cara dele antes e olha a cara dele depois. É assim que fica lá dentro também, tá? Depois de uma refeição desse tamanho aqui, ó, que tamanho é o nosso estômago, gente? Tá bom? Então, vamos encerrar, que à tarde a gente vai dar sequência. Eu queria encerrar só com a continuação desse texto, que ela diz assim, ó: cada lei governadora da máquina humana deve ser considerada tão divina na origem, caráter e importância como a palavra de Deus. Veja bem, Deus compara as leis digestivas, as leis orgânicas, não são só digestivas, né? Tem várias. Todas as leis orgânicas são comparadas, até a importância dela é a mesma importância da palavra de Deus. Isso é sério ou não é? Cada ação descuidada e desatenta, qualquer abuso em relação ao maravilhoso mecanismo do Senhor, com desrespeito às suas peculiares leis na habitação humana, é uma violação da lei de Deus. Então, que Deus nos abençoe e que a gente possa deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, né? Que a gente possa ouvir a voz de Deus na hora de uma refeição, entre uma refeição e outra, após uma refeição, enfim. Tá? Uma refeição, um momento de celebração. Você naquele momento está sendo cooperador de Deus na sua criação. Amém. Então é um privilégio você realizar uma refeição, tá? Que Deus abençoe a todos.